Água morna corria pela toalha branca quando Helena Duarte a torceu sobre a bacia de porcelana. O quarto permanecia silencioso, exceto pelo som regular do monitor cardíaco e pelo ruído distante da chuva contra as janelas altas da mansão Montenegro. Rafael estava imóvel havia 8 meses, deitado sob lençóis caros que não conseguiam ocultar a fragilidade de seu corpo. Helena passou a toalha pelo ombro dele com cuidado, preservando a dignidade de um homem que todos já tratavam como herança antecipada. Ela havia aprendido a executar cada movimento sem pressa. Primeiro verificava a temperatura da água, depois examinava a pele em busca de feridas, alterações de cor ou marcas deixadas pela imobilidade. Nunca o expunha mais do que o necessário. Não porque alguém a supervisionasse, mas porque acreditava que uma pessoa inconsciente continuava merecendo respeito. Naquela manhã, enquanto limpava o braço esquerdo de Rafael, percebeu um pequeno ponto avermelhado na dobra do cotovelo. A marca era recente, cercada por uma sombra roceada quase invisível. Helena interrompeu o movimento e aproximou o rosto. Não era a marca do acesso venoso mantido pelos enfermeiros, localizado no outro braço. Também não havia qualquer anotação sobre coleta de sangue ou nova medicação no quadro preso à parede. Ela sabia disso porque lia cada registro antes de começar o turno. A maioria dos empregados considerava aquela atenção uma mania inconveniente. Para Helena, porém, detalhes pequenos podiam separar um descuido de uma ameaça. Seu pai morrera porque homens importantes haviam chamado rachaduras profundas de simples defeitos na pintura. Rafael moveu 2 dedos quando ela pressionou suavemente a pele próxima à marca. O gesto foi tão breve que poderia ter sido confundido com um espasmo involuntário. Helena ficou imóvel, observando a mão dele. Nos últimos 3 dias, notara reações semelhantes sempre que falava perto da cama. Os médicos insistiam que não havia resposta consciente. Ainda assim, quando ela mencionava o nome de seu pai ou descrevia acontecimentos da empresa, a frequência cardíaca de Rafael mudava de modo discreto. Naquela manhã, ela decidiu testar novamente sua suspeita. Senhor Rafael, se consegue me ouvir, tente mexer a mão outra vez, disse ela, mantendo a voz baixa. Durante alguns segundos, nada aconteceu. O monitor continuou marcando o mesmo ritmo, e a chuva engrossou do lado de fora. Helena sentiu a velha cautela ordenar que não esperasse milagres. Então o indicador dele se contraiu sobre o lençol. Não era suficiente para provar consciência, mas bastava para fortalecer a dúvida. Ela encostou 2 dedos no pulso dele e percebeu um aumento leve, porém claro, na velocidade dos batimentos. A porta se abriu sem aviso. Beatriz Montenegro entrou acompanhada pelo Dr. Augusto Leme, ambos protegidos por expressões educadas demais para serem sinceras. Beatriz usava um conjunto cinza perfeitamente ajustado e carregava o perfume seco de quem não aceitava dividir espaço. Seus olhos passaram por Helena como se avaliassem uma peça de mobília mal posicionada. Augusto, ao contrário, observou imediatamente a bacia, a toalha e o braço exposto de Rafael. Por um instante, a tranquilidade habitual do médico sofreu uma fissura. — Por que ele ainda não está vestido? Perguntou Beatriz. — Temos uma reunião do conselho dentro de 1 hora e não quero empregados circulando pelo corredor principal. Helena cobriu Rafael com o lençol antes de responder. — A senhora chegou antes do horário habitual. Eu estava concluindo os cuidados da manhã. Beatriz arqueou uma sobrancelha. O tom sereno da jovem a irritava mais do que qualquer insolência aberta. Ela preferia subordinados assustados, porque o medo facilitava a obediência e tornava perguntas perigosas mais raras. Augusto aproximou-se da cama e segurou o braço de Rafael exatamente no ponto marcado. Helena viu o polegar do médico cobrir o hematoma com rapidez calculada. Ele consultou o monitor, verificou as pupilas do paciente e fez anotações num papel que não fazia parte do prontuário oficial. Quando percebeu o olhar de Helena, sorriu com falsa paciência. — Houve alguma alteração durante a noite? Perguntou. — Nenhuma registrada, respondeu ela. Augusto fechou a caneta. Seu trabalho é higienizar o paciente, não interpretar sinais clínicos. Helena sustentou o olhar dele sem elevar a voz. — Encontrei uma marca nova no braço esquerdo. Gostaria de saber se houve alguma aplicação não anotada. O silêncio que se seguiu foi curto, mas revelador. Beatriz virou o rosto para Augusto, não com surpresa, e sim com irritação. O médico respondeu que uma coleta emergencial havia sido feita na madrugada. Helena sabia que aquilo era mentira. Estivera no quarto até quase 2 horas da manhã, e a enfermeira da noite assinara o relatório afirmando não ter realizado qualquer procedimento. Beatriz aproximou-se tanto que Helena pôde ver as linhas finas ao redor de sua boca.
Você foi contratada para cuidar da limpeza e do conforto de meu sobrinho, não para investigar profissionais. Pessoas na sua posição deveriam agradecer pelo salário e evitar fantasias. Helena sentiu o golpe, mas não demonstrou. Ela conhecia aquele tipo de desprezo. Era usado por quem acreditava que uniformes simples apagavam inteligência, memória e dignidade. Mesmo assim, abaixou a cabeça apenas o suficiente para encerrar o confronto sem revelar suas intenções. Assim que os dois saíram, Helena vestiu Rafael e reorganizou o quarto. Depois recolheu discretamente o pequeno recipiente de descarte colocado ao lado do carrinho médico. Dentro dele havia gás, embalagens vazias e uma seringa sem identificação. Ela não tocou diretamente em nada. Usou luvas, fotografou o conteúdo e guardou a seringa num saco limpo antes que o lixo fosse levado. O risco era evidente, mas ignorá-lo seria pior. Se estivesse enganada, perderia o emprego. Se estivesse certa, alguém mantinha Rafael preso ao próprio corpo. No corredor de serviço, Helena encontrou Otávio, o administrador da mansão. Ele era um homem magro, de cabelos sempre alinhados e mãos que pareciam nunca ter realizado trabalho físico. Otávio a esperava junto à porta da lavanderia, segurando uma prancheta contra o peito. Dona Beatriz não gostou de sua atitude, disse ele. Helena continuou dobrando as toalhas. Fiz uma pergunta sobre o paciente. Você não é enfermeira. Também não sou cega. A resposta dela fez o rosto de Otávio endurecer como madeira seca. Ele a advertiu de que o contrato poderia ser encerrado naquele mesmo dia. Disse ainda que muitas mulheres aceitariam o cargo sem criar problemas e que a família Montenegro não tolerava curiosidade. Helena conhecia o preço daquela ameaça. O salário pagava os medicamentos de sua mãe e as últimas dívidas deixadas pelo pai. Perder o trabalho significaria voltar a escolher entre contas e comida. Mesmo assim, ela não prometeu silêncio. Apenas respondeu que concluiria todas as tarefas designadas. Otávio saiu convencido de que a havia intimidado. Durante o almoço, Helena sentou-se sozinha na pequena copa dos empregados. Enquanto os outros conversavam sobre a reunião do conselho, ela abriu um caderno de capa azul escondido entre panos de cozinha. Nele registrava horários, visitas e alterações no estado de Rafael. Nos últimos 15 dias, Augusto aparecera 4 vezes fora da agenda. Em todas elas, Beatriz permanecera na mansão por menos de 1 hora. Pouco depois dessas visitas, Rafael apresentara queda de pressão, sonolência mais profunda e redução nas respostas musculares que Helena vinha observando. Ela fotografou as páginas do caderno e enviou as imagens para Lívia Nascimento, uma antiga colega da Faculdade de Medicina. Helena abandonara o curso no 3º ano, após a morte do pai e o colapso financeiro da família. Lívia continuara os estudos e agora trabalhava num laboratório farmacêutico. A mensagem foi breve. Preciso que examine uma amostra sem registrar meu nome. Pode haver risco para um paciente. A resposta chegou minutos depois. Traga hoje. Não faça isso sozinha se suspeitar de crime. Helena guardou o telefone quando ouviu passos. Uma cozinheira entrou e comentou que Beatriz pretendia transferir Rafael para uma clínica particular depois da reunião. A notícia confirmou o medo que Helena tentava controlar. Fora da mansão, ele ficaria completamente isolado. Augusto poderia alterar os registros, limitar visitas e atribuir qualquer pior à condição neurológica. Helena terminou o café sem demonstrar urgência, mas sua mente já organizava possibilidades. Precisava obter a medicação antes da transferência e descobrir se Rafael realmente reagia a comandos conscientes. Naquela tarde, ela entrou no quarto levando um jornal econômico que encontrara no escritório. Rafael continuava imóvel, porém sua respiração parecia menos profunda do que pela manhã. Helena sentou-se ao lado da cama e começou a ler os títulos. Falou sobre a queda nas ações da Montenegro Energia, sobre o fechamento de 2 unidades industriais e sobre protestos de trabalhadores demitidos. Quando mencionou que Beatriz pretendia vender uma fábrica abaixo do valor de mercado, a mandíbula de Rafael se contraiu de modo quase imperceptível. Helena inclinou-se para ele. Sei que o senhor não pode falar, mas talvez possa ouvir. Se Beatriz estiver usando sua doença para controlar a empresa, precisa me dar algum sinal. O monitor acelerou 2 pontos. Ela respirou fundo e formulou uma instrução simples. Tente mover o polegar direito. Nada ocorreu durante 10 segundos. Então o polegar deslizou lentamente sobre o lençol. O esforço pareceu consumir toda a energia dele, pois a frequência cardíaca subiu e depois caiu. Helena segurou sua mão, assustada e emocionada. Ela não contou a ninguém. Em vez disso, procurou o prontuário e comparou as doses registradas. Um sedativo havia sido reduzido oficialmente a 6 semanas,
mas os sinais de Rafael indicavam exposição contínua. Helena abriu o armário de medicamentos usando a chave deixada pela enfermeira e examinou os frascos. Um deles possuía rótulo ligeiramente desalinhado. Sob a etiqueta, havia resíduos de cola recente. Ela retirou uma pequena quantidade com uma seringa estéril, lacrou a amostra e recolocou tudo exatamente como encontrara. Antes de terminar o turno, Helena entregou o material a Lívia no estacionamento de uma farmácia. A amiga olhou para o saco lacrado e percebeu a gravidade no rosto dela. "Você está cuidando de quem?" perguntou. Helena hesitou, pois revelar o nome poderia colocá-las em perigo. De alguém incapaz de se defender. Lívia assentiu e prometeu realizar uma análise preliminar naquela noite. Ao despedir-se, segurou o braço de Helena. "Se encontrar algo tóxico, você precisa procurar a polícia." Helena pensou em Beatriz Augusto e seus contatos. Quando voltou à mansão já passava das 10. Uma tempestade avançava sobre a cidade, cobrindo as árvores do jardim com rajadas violentas. Helena não deveria estar de plantão, mas inventou que esquecera um documento. Encontrou a casa estranhamente silenciosa. Otávio não estava na recepção, e a enfermeira da noite havia sido dispensada por ordem de Beatriz. No quarto, Rafael parecia mais pálido. O monitor indicava pressão baixa, e uma bolsa de soro recém-instalada pendia ao lado da cama sem identificação visível. Helena aproximou-se da bolsa e percebeu uma gota leitosa junto à conexão. Seu telefone vibrou. Era Lívia. A amostra continha um sedativo potente combinado com um agente capaz de reduzir a resposta respiratória. Em doses repetidas, poderia prolongar a inconsciência e provocar parada cardíaca. Helena sentiu o medo atravessar seu corpo, mas não permitiu que dominasse suas mãos. Fechou imediatamente o fluxo do soro, retirou uma amostra e acionou o botão de emergência. Nenhum funcionário apareceu. Alguém havia desligado o sistema interno. O monitor emitiu um alarme agudo. A frequência cardíaca de Rafael caiu rapidamente, e sua respiração tornou-se irregular. Helena pegou o telefone para chamar o serviço público de emergência. Antes que completasse a ligação, Augusto entrou no quarto com Otávio. O médico ordenou que ela desligasse o aparelho e retomasse o soro. Disse que a queda era esperada e que uma intervenção externa poderia matar o paciente. Helena observou que ele não demonstrava surpresa, embora tivesse acabado de chegar. Aquela calma confirmou tudo. "Afaste-se da cama", ordenou Augusto. Helena permaneceu entre ele e Rafael. "Quero ver a prescrição desse soro." O médico avançou um passo. "Você está interferindo num tratamento autorizado." Otávio tentou segurar o braço dela, mas Helena se esquivou e mostrou o telefone com a chamada já conectada. "A ambulância está a caminho", disse. "Também enviei imagens do prontuário e da bolsa para outra pessoa." Era parcialmente verdade. As imagens ainda estavam no aparelho, mas Augusto não poderia saber disso. A incerteza o fez hesitar. Beatriz surgiu na porta, ainda usando o vestido da reunião. Sua expressão perdeu a compostura ao ouvir o alarme. Ela exigiu que Augusto controlasse a situação, sem perceber que suas palavras revelavam mais do que pretendia. Helena colocou o telefone sobre a mesa para que o atendente ouvisse tudo e iniciou compressões leves conforme as instruções recebidas. Rafael ainda tinha pulso, mas respirava com dificuldade. Augusto tentou alcançar a bolsa de soro. Helena arrancou do suporte e a segurou contra o peito como prova. As sirenes chegaram antes que Beatriz pudesse ordenar o fechamento dos portões. 2 paramédicos e uma médica entraram acompanhados por seguranças públicos, alertados de que havia possível interferência no atendimento. Helena entregou a bolsa, a amostra e o prontuário. Augusto insistiu que se tratava de histeria de uma empregada, mas a médica examinou Rafael e decidiu transportá-lo imediatamente. Ao sair, Beatriz aproximou-se de Helena e sussurrou que ela acabara de destruir a própria vida. Helena respondeu que algumas vidas precisavam ser destruídas para outras continuarem. Rafael foi levado a um hospital independente, onde recebeu tratamento para intoxicação e insuficiência respiratória. Helena permaneceu no corredor até o amanhecer, ainda com o uniforme úmido da chuva. Ninguém da família lhe ofereceu informação. Beatriz falava ao telefone com advogados, enquanto Augusto desaparecera antes mesmo de prestar esclarecimentos completos. Otávio evitava olhar para ela. Helena sentiu o peso das consequências, mas não arrependimento. Pela primeira vez em 8 meses, Rafael estava fora do alcance direto das pessoas que controlavam cada minuto de sua doença. Pouco depois das 6, uma enfermeira chamou Helena. O paciente apresentara melhora inesperada e reagira durante a retirada do sedativo. No quarto, a luz pálida do amanhecer tocava o rosto de Rafael.
Aproximou-se com uma toalha limpa e retirou suavemente o suor de sua testa. Então os olhos dele se abriram. Eram escuros, confusos e intensamente vivos. Ele tentou falar, mas apenas um som rouco escapou. Helena pediu que não se esforçasse. A mão dele se moveu sobre o lençol e prendeu seu pulso. Rafael a encarou como alguém que emergia de um lugar sem tempo. Ele não compreendia ainda a extensão da traição, mas reconhecia aquela voz. Durante meses ela atravessara a escuridão com notícias, perguntas e uma dignidade que ninguém mais lhe oferecera. Helena viu lágrimas discretas se acumularem nos olhos dele e percebeu que sua consciência estivera presente por muito mais tempo do que os médicos admitiam. Atrás do vidro, Beatriz observava a cena. Pela primeira vez sentiu não irritação, mas medo verdadeiro. O aperto de Rafael era fraco, porém deliberado. Seus lábios se moveram até formar uma única palavra quase inaudível. Helena. Ela ficou imóvel, surpresa por ele conhecer seu nome. Beatriz recuou do vidro e chamou o advogado da família. Sabia que o despertar do sobrinho ameaçava não apenas seu cargo, mas todos os acordos construídos durante aqueles 8 meses. Helena, entretanto, não pensava na empresa nem no perigo. Segurou a mão de Rafael e prometeu que ele não voltaria a ficar sozinho, sem imaginar o preço daquela promessa. Rafael permaneceu acordado por menos de 20 minutos antes que o corpo exigisse novo descanso. Ainda assim, aquele breve intervalo bastou para alterar o equilíbrio de todos ao redor. Beatriz telefonou para advogados antes mesmo de perguntar ao médico se o sobrinho corria perigo. Helena percebeu isso do corredor, observando a mulher andar de um lado para outro com a voz baixa e os dedos rígidos. Quando Rafael adormeceu, sua mão continuou fechada sobre a dela, como se o medo de voltar à escuridão fosse maior que o cansaço. Nas horas seguintes, uma equipe independente realizou exames neurológicos, toxicológicos e respiratórios. Os resultados preliminares confirmaram a presença de substâncias não compatíveis com o tratamento registrado. A direção do hospital comunicou que os frascos seriam preservados e que qualquer tentativa de removê-los dependeria de autorização judicial. Beatriz recebeu a notícia com aparente serenidade, mas seus olhos buscaram Augusto em todos os corredores. O médico não respondia às chamadas. Helena compreendeu então que a fuga dele não era improvisada. Alguém o preparara para desaparecer caso Rafael sobrevivesse. Ao meio-dia, Rafael despertou novamente. Desta vez permaneceu consciente o suficiente para acompanhar movimentos e responder com os olhos. A médica responsável pediu que todos deixassem o quarto, mas ele segurou o pulso de Helena outra vez. O gesto era fraco, porém insistente. Ela se inclinou para ouvi-lo. "Não me deixe com ela", murmurou ele, olhando para Beatriz através do vidro. Helena sentiu um arrepio. Não havia confusão naquele pedido. Rafael sabia quem era a mulher que observava do lado de fora e sabia que não podia confiar nela. A médica autorizou Helena a permanecer por alguns minutos. Rafael tentou formular perguntas, mas a garganta irritada transformava cada palavra em esforço. Helena contou apenas o essencial. Disse que ele sofrera uma crise após receber um soro não identificado, que Augusto desaparecera e que o hospital investigava uma possível intoxicação. Não mencionou suas suspeitas antigas nem a amostra enviada a Lívia. Rafael fechou os olhos por alguns segundos, absorvendo a informação. Quando tornou a abri-los, havia raiva sob a fraqueza, uma raiva silenciosa e disciplinada. Ele perguntou há quanto tempo estava internado em casa. 8 meses, respondeu Helena. A notícia pareceu atingi-lo com mais violência do que a descoberta do envenenamento. Rafael moveu a cabeça lentamente, como se tentasse reorganizar lembranças fragmentadas. Disse que ouvira vozes durante grande parte daquele período. Nem sempre compreendia palavras inteiras, mas reconhecia tons, discussões e passos. Lembrava-se de Beatriz falando sobre procurações. Lembrava-se de Augusto dizendo que a dose deveria ser mantida. E lembrava-se de Helena descrevendo o movimento das ações da empresa. Helena ficou em silêncio quando Rafael revelou que conhecia sua rotina. Ele ouvira as leituras do jornal, os comentários sobre trabalhadores demitidos e até as críticas que ela fazia aos relatórios deixados no quarto. "Eu achava que estava falando sozinha", disse ela. Rafael tentou sorrir, mas a expressão se desfez em cansaço. "Você era a única pessoa que falava comigo, como se eu ainda estivesse vivo." A frase tocou Helena de modo desconfortável. Gratidão podia se tornar dependência, e dependência não era base segura para qualquer relação. Beatriz conseguiu entrar no quarto naquela tarde, acompanhada por um advogado chamado Álvaro Salles. Ele era presidente do Conselho da Montenegro Energia e amigo antigo da família. Seus cabelos brancos,
O terno impecável e o tom paternal ocultavam uma frieza que Helena reconheceu imediatamente. Álvaro se apresentou como alguém preocupado com a estabilidade emocional de Rafael. Disse que o sobrinho precisava evitar assuntos empresariais e confiar nas decisões tomadas durante sua incapacidade. Rafael o observou sem responder, mas o monitor registrou um aumento rápido em seus batimentos. Álvaro aproveitou o silêncio para explicar que uma junta médica avaliaria a capacidade de Rafael na semana seguinte. Até lá, Beatriz continuaria responsável pelas decisões pessoais e corporativas. Helena percebeu que ele falava como se o resultado já estivesse definido. Rafael tentou erguer a mão, apontando para a porta. Álvaro fingiu não compreender. Helena compreendeu perfeitamente. O senhor Rafael quer que os dois saiam, disse ela. Beatriz protestou, mas a médica entrou e confirmou que o paciente tinha direito de limitar visitas. Pela primeira vez, Helena viu Álvaro perder o sorriso. Quando ficaram sozinhos, Rafael pediu o telefone de Helena. Seus dedos não tinham força suficiente para segurá-lo, então ela abriu o gravador e posicionou o aparelho perto de sua boca. Ele ditou uma mensagem curta ao advogado particular que o representara antes do acidente. Declarou que estava consciente, que não autorizava Beatriz a decidir sobre seu tratamento e que desejava suspender qualquer transferência de bens. Cada frase exigiu pausas longas. Helena percebeu que ele transformava a pouca energia disponível em defesa como um homem reconstruindo muralhas com as próprias ruínas. O advogado chegou ao hospital no início da noite. Chamava-se Marcelo Viana e parecia sinceramente abalado ao ver Rafael desperto. Ele confirmou que documentos importantes haviam sido alterados durante a internação. Segundo o testamento do pai de Rafael, o controle das ações familiares permaneceria com o herdeiro, apenas se ele demonstrasse capacidade de exercer suas funções antes da próxima Assembleia Anual. Caso contrário, o direito de voto seria transferido ao Conselho por tempo indeterminado. A reunião aconteceria em 12 dias, e Beatriz já reunia apoio para assumir a presidência executiva. Marcelo explicou ainda que Beatriz havia solicitado formalmente a tutela de Rafael. A alegação era de que ele não possuía condições mentais para proteger o próprio patrimônio. Se a medida fosse aprovada, ela controlaria as contas, os tratamentos e as comunicações dele. Rafael ouviu tudo com o rosto imóvel. Helena, contudo, viu o modo como sua mão apertou o lençol. A recuperação física exigiria meses, mas os inimigos não lhe concederiam nem 2 semanas. A lei, que deveria protegê-lo, estava sendo usada para transformá-lo novamente em prisioneiro. Na manhã seguinte, Rafael conseguiu sentar-se com apoio. A fisioterapeuta o ajudou a manter o tronco ereto, enquanto Helena permanecia próxima, pronta para segurá-lo. Ele odiava depender de outras pessoas. Isso aparecia na mandíbula contraída e na recusa em admitir dor. Quando as pernas falharam, tentou levantar-se uma segunda vez, quase caindo. Helena segurou seus ombros. Coragem não é fingir que o corpo não está ferido, disse ela. Rafael a encarou com irritação, mas depois aceitou voltar à cama. A honestidade dela o desafiava sem humilhá-lo. Durante a tarde, Rafael pediu que Marcelo trouxesse todos os documentos relativos ao pedido de tutela. Helena pretendia sair, porém ele solicitou que permanecesse. Ela leu cada página em voz alta e percebeu que Beatriz enfatizava a ausência de cônjuge, filhos ou parentes próximos dispostos a assumir responsabilidade direta. A estrutura jurídica do pedido dependia da imagem de um homem isolado, incapaz e sem apoio pessoal. Rafael ouviu a última página e permaneceu calado por vários minutos. Então perguntou a Helena se ela confiava nele. A pergunta deixou alerta. Confio que o senhor deseja recuperar a própria vida, respondeu. Rafael pediu que Marcelo e a enfermeira saíssem. Quando a porta se fechou, ele respirou fundo e fez a proposta com a mesma objetividade que usaria numa negociação empresarial. Queria que Helena se casasse com ele imediatamente. Como esposa, ela poderia contestar a tutela, autorizar tratamentos e impedir que Beatriz decidisse onde ele viveria. Em troca, receberia segurança financeira, proteção legal e liberdade para encerrar o acordo quando a crise terminasse. Helena acreditou ter ouvido errado. Olhou para Rafael e procurou sinais de febre, confusão ou desespero. Encontrou apenas cálculo. Isso não é um pedido de casamento, disse ela. É uma contratação com certidão. Rafael não negou. Explicou que não tinha tempo para romantismo nem força para vencer sozinho. Ela era a única pessoa que reunia 3 qualidades essenciais. Não trabalhava para Beatriz, conhecia os detalhes da tentativa de intoxicação e demonstrara coragem para enfrentá-los. Helena se afastou da cama, ofendida por ser reduzida a uma solução conveniente.
Não vou trocar uniforme por aliança para continuar obedecendo ordens, respondeu ela. Rafael recebeu a recusa sem protestar, mas seus olhos revelaram surpresa. Estava acostumado a pessoas que aceitavam propostas antes de compreender as consequências. Helena pegou a bolsa e informou que visitaria a mãe. Antes de sair, voltou-se para ele. O senhor precisa de uma aliada, não de uma funcionária com outro título. Se não consegue perceber a diferença, ainda não está pronto para me oferecer nada. Rafael ficou sozinho com uma verdade que não podia comprar. Naquela noite, Helena encontrou Lívia diante do pequeno apartamento onde sua mãe vivia. A amiga trouxera cópias do laudo preliminar e uma advertência. O composto encontrado no frasco poderia manter respostas neurológicas abaixo do nível detectado em exames comuns. Também apresentava semelhanças com produtos adquiridos por uma fornecedora ligada a Montenegro Energia. Lívia pesquisara o nome da empresa e descobrira contratos com uma fábrica onde ocorrera um acidente fatal anos antes. Era a mesma unidade em que o pai de Helena morrera após denunciar falhas de segurança. Helena sentiu o passado abrir-se sob seus pés. A investigação sobre a morte de seu pai fora encerrada por falta de provas. O relatório oficial afirmava que ele ignorara procedimentos de segurança, embora colegas garantissem que o equipamento apresentava defeitos havia meses. Pouco antes do acidente, ele enviara cartas à diretoria e ameaçara procurar autoridades. Nenhuma carta fora encontrada depois de sua morte. Agora, o nome da fornecedora unia aquele desastre ao envenenamento de Rafael. Talvez os dois crimes tivessem origem na mesma estrutura de corrupção. Na manhã seguinte, Helena voltou ao hospital. Rafael estava diante da janela, sentado numa cadeira de rodas, com o rosto pálido e uma determinação quase severa. Ele não mencionou a proposta imediatamente. Pediu desculpas por tratá-la como recurso. Disse que a longa experiência no comando da empresa o ensinara a transformar necessidades em contratos, mas não a pedir ajuda sem oferecer controle em troca. Helena ouviu com cautela. A humildade parecia verdadeira, embora ainda incompleta. Rafael então perguntou o que seria necessário para que ela considerasse tornar-se sua aliada. Ela colocou sobre a mesa uma cópia do laudo de Lívia e uma fotografia do pai. Contou sobre o acidente, as denúncias desaparecidas e a ligação entre a fornecedora e os medicamentos usados contra ele. Rafael reconheceu o nome da empresa. Disse que tentara cancelar aqueles contratos 2 semanas antes do próprio acidente de carro. Seus freios falharam na noite em que levaria documentos ao comitê de auditoria. A coincidência deixou de parecer coincidência. Pela primeira vez, os dois compreenderam que estavam presos ao mesmo inimigo. Helena estabeleceu suas condições. O casamento teria contrato claro, sem controle sobre sua vida pessoal, seu dinheiro ou suas decisões. Rafael financiaria uma investigação independente sobre a morte de seu pai, mas não compraria resultados nem interferiria nos investigadores. Ela teria acesso aos prontuários, aos arquivos corporativos ligados à fornecedora e às reuniões sobre a tutela. Além disso, qualquer medida tomada em nome dele exigiria consentimento mútuo. Rafael escutou tudo sem interromper. Quando ela terminou, respondeu que aceitava, incluindo uma condição própria. Helena deveria ter proteção permanente. Não preciso de guarda-costas escolhendo meus passos, retrucou ela. Rafael explicou que a proteção seria discreta e supervisionada por ambos. Beatriz já sabia que Helena possuía provas, e Augusto continuava desaparecido. Recusar segurança não seria independência, mas imprudência. Helena reconheceu a lógica, embora detestasse admitir. Marcelo redigiu o contrato durante a tarde. Cada cláusula foi lida, revisada e alterada. Rafael assinou com dificuldade, a mão ainda instável. Helena assinou por último, sentindo que aquele traço não iniciava um romance, mas uma guerra compartilhada. A cerimônia civil aconteceu 2 dias depois numa sala reservada do hospital. Rafael vestia um terno escuro sobre o corpo ainda enfraquecido. Helena usava um vestido azul simples emprestado por Lívia. Não havia flores, música ou parentes emocionados. Marcelo e a médica responsável serviram como testemunhas. Quando o oficial perguntou se Rafael aceitava Helena como esposa, ele respondeu com voz baixa, mas firme. Helena fez o mesmo. Ao colocar a aliança no dedo dela, Rafael percebeu que suas mãos tremiam por razões que a fraqueza não explicava completamente. A notícia chegou à imprensa antes que a tinta da certidão secasse. Repórteres cercaram o hospital, descrevendo Helena como empregada ambiciosa, oportunista desconhecida e mulher misteriosa. Beatriz convocou uma entrevista e declarou estar preocupada com a vulnerabilidade emocional do sobrinho.
Álvaro sugeriu que o casamento poderia ter sido obtido por manipulação. Helena assistiu às declarações pelo telefone sem mudar a expressão, mas cada palavra despertava antigas feridas. Ela sabia que ninguém perguntaria quantas vezes impedira Rafael de morrer. Era mais fácil acreditar que uma mulher pobre sempre desejava roubar. Rafael pediu que a assessoria jurídica divulgasse uma declaração gravada. Sentado diante da câmera, afirmou que se casara em plena consciência e que Helena havia salvado sua vida quando outros falharam. Não revelou o contrato nem as suspeitas de envenenamento, preservando a investigação. A mensagem alterou parte da reação pública, mas aumentou a fúria de Beatriz. Naquela noite, ela enviou a Marcelo um documento acadêmico mostrando que Helena cursara medicina e abandonara a faculdade. A informação não era criminosa, porém fora apresentada como prova de identidade ocultada. Rafael leu o documento em silêncio. Helena nunca dissera que possuía formação médica incompleta. Ele lembrou a precisão com que ela reconhecera os sintomas, examinara o soro e enfrentara Augusto. A omissão não anulava o que ela fizera, mas despertava uma pergunta incômoda. O que mais ela havia escondido? Quando Helena entrou no quarto, encontrou o histórico acadêmico sobre a mesa. Rafael perguntou por que ela permitira que todos acreditassem ser apenas uma empregada sem treinamento. A palavra apenas atingiu os dois de maneiras diferentes. Helena respondeu que não devia explicações sobre uma vida que ninguém se interessara em conhecer. Abandonar o curso para sustentar a mãe e pagar as dívidas deixadas após a morte do pai. Trabalhar como cuidadora não apagava seus estudos, assim como possuir conhecimento não diminuía a dignidade do trabalho doméstico. Rafael percebeu tarde demais a arrogância embutida em sua pergunta. Tentou corrigir o tom, mas Helena já estava ferida. Você confiou em mim quando precisava sobreviver, disse ela. Agora quer saber se minha pobreza veio com documentação completa. Ela saiu antes que Rafael encontrasse resposta. No corredor, respirou fundo e se recusou a chorar diante dos seguranças. Dentro do quarto, Rafael observou a aliança em sua mão e compreendeu que assinar um contrato não criava confiança. Beatriz havia encontrado a primeira fissura entre eles e a explorara com precisão. Ainda assim, o que mais o perturbava não era o segredo acadêmico de Helena. Era o medo de que ela descobrisse quão pouco ele sabia sobre as pessoas que trabalhavam ao seu redor, inclusive sobre o pai dela. Naquela mesma noite, Marcelo trouxe uma caixa retirada do antigo escritório de Rafael. Dentro havia contratos, memorandos e uma lista manuscrita de funcionários que denunciaram irregularidades na fábrica. O último nome era Antônio Duarte, pai de Helena. Ao lado dele, Rafael havia escrito uma observação antes do acidente. Reunião urgente, possível fraude no relatório de morte. Ele encarou a própria letra e sentiu o peso de uma responsabilidade esquecida. Talvez tivesse tentado investigar. Talvez tivesse chegado tarde demais. Agora, porém, a filha daquele homem dormia sob seu nome. Rafael fechou a caixa quando ouviu Helena retornar. Ela entrou apenas para verificar os medicamentos e evitou encará-lo. Ele não mostrou o documento ainda. Sabia que uma revelação feita no momento errado poderia parecer outra manipulação. Em vez disso, pediu desculpas sem justificativas. Disse que nunca mais usaria a condição social dela para medir seu valor. Helena não respondeu imediatamente, mas permaneceu no quarto. Entre os dois, a confiança ainda era frágil, construída sobre necessidade, perigo e promessas recentes. Mesmo assim, nenhum deles retirou a aliança. Na manhã em que retornou à sede da Montenegro Energia, Rafael precisou de 2 bengalas e de toda a disciplina que aprendera ao longo da vida. O edifício de vidro refletia um céu pálido, enquanto fotógrafos se acumulavam atrás das barreiras de segurança. Helena caminhava ao lado dele, usando um conjunto escuro sem qualquer joia além da aliança. Alguns repórteres gritavam perguntas sobre o casamento, outros sobre a intoxicação. Rafael não respondeu. Helena observou os rostos nas janelas superiores e percebeu quantas pessoas esperavam vê-lo fracassar antes mesmo de atravessar a porta. No saguão, executivos formaram uma linha de boas-vindas tão rígida quanto artificial. Álvaro Salles avançou primeiro, abrindo os braços com uma cordialidade ensaiada. Disse que a empresa celebrava o retorno de seu presidente, mas recomendou que Rafael evitasse esforço excessivo. O aviso soou como ameaça disfarçada de cuidado. Beatriz permaneceu ao lado dele, sorrindo para as câmeras. Quando Helena se aproximou, vários diretores desviaram o olhar. Outros a examinaram com curiosidade hostil, como se tentassem calcular o preço de uma mulher que julgavam ter comprado um sobrenome.
A primeira reunião ocorreu numa sala ampla, diante de uma mesa onde Rafael costumava ocupar a cabeceira. Álvaro sugeriu que ele se sentasse perto da porta, alegando facilitar sua saída caso se sentisse mal. Rafael ignorou a recomendação e avançou lentamente até o lugar de sempre. Cada passo lhe causava dor, mas ele não permitiu que o corpo revelasse mais do que o necessário. Helena permaneceu atrás de sua cadeira com os documentos médicos e a autorização jurídica que lhe permitia participar. A presença dela provocou murmúrios imediatos. O diretor financeiro afirmou que assuntos estratégicos não deveriam ser discutidos diante de pessoas sem cargo executivo. Helena abriu a pasta e colocou sobre a mesa a procuração assinada por Rafael. Explicou que atuava como representante de saúde, observadora legal e parte interessada na investigação sobre a tentativa de intoxicação. O homem riu, perguntando se experiência em trocar lençóis agora qualificava alguém para examinar balanços. Helena não respondeu à provocação. Pediu apenas que ele repetisse em voz alta o valor pago a Arcos Suprimentos nos últimos 6 meses. A pergunta fez o riso desaparecer. O diretor consultou seus papéis e apresentou um número arredondado. Helena abriu uma planilha retirada dos arquivos que Rafael mantivera antes do acidente. Havia diferença de quase 12 milhões entre o valor informado ao conselho e os depósitos registrados nas contas da fornecedora. Ela explicou que percebera a discrepância ao ouvir relatórios lidos no quarto de Rafael, quando todos acreditavam que ele não podia escutar. Álvaro cruzou as mãos. Disse que uma comparação superficial não provava fraude. Helena concordou e pediu acesso aos contratos completos. Beatriz recusou de imediato, alegando sigilo comercial. Rafael ergueu a voz com esforço e perguntou desde quando sua esposa precisava de autorização de uma administradora temporária para examinar contratos de sua própria empresa. O silêncio que se seguiu revelou mais que qualquer resposta. Beatriz recuou apenas o suficiente para preservar a aparência pública. Autorizou o acesso por 48 horas, sob supervisão. Helena percebeu que aquela concessão não era derrota. Era tempo comprado para esconder documentos, alterar servidores e preparar uma narrativa capaz de transformar investigação em escândalo. Durante os dias seguintes, Helena trabalhou numa sala sem janelas no 12º andar. 2 funcionários designados por Beatriz acompanhavam cada página que ela abria. Ainda assim, ela descobriu um padrão. A Arcos Suprimentos vendia equipamentos de segurança, medicamentos industriais e serviços de transporte por preços muito acima do mercado. Parte do dinheiro seguia para empresas menores, todas registradas em endereços que não possuíam atividade real. Rafael analisava os dados de seu escritório, alternando sessões de fisioterapia com reuniões. A recuperação física avançava, mas cada movimento lembrava sua vulnerabilidade. Ele detestava ser visto em cadeira de rodas. Quando precisava atravessar corredores longos, insistia em usar as bengalas, mesmo que as mãos ficassem marcadas pela pressão. Helena o observava de longe e reconhecia a luta silenciosa entre orgulho e medo. Rafael temia que qualquer sinal de fraqueza fosse usado pelo conselho para declará-lo incapaz. Também temia depender dela mais do que admitia. A gratidão inicial transformara-se em confiança, mas a proximidade do casamento criava dúvidas que nenhum contrato resolvera. Ele ainda não sabia distinguir necessidade de afeto. Helena também mantinha distância. Não esquecera a forma como Rafael questionara seu passado acadêmico, embora aceitasse o pedido de desculpas. Sabia que ele fora treinado para desconfiar de todos, mas recusava ser examinada como risco corporativo. Quando o ajudava a subir um degrau ou ajustava o suporte de sua perna, realizava o gesto com profissionalismo. Rafael percebia a ausência daquela delicadeza espontânea que existira no hospital. Nenhum dos dois mencionava o assunto. A tensão entre eles crescia justamente porque ambos compreendiam o que não diziam. Na terceira noite de investigação, um jovem chamado Caio Mendes esperou Helena no estacionamento subterrâneo. Usava crachá do setor contábil e segurava uma mochila contra o peito. Ele falou depressa, olhando para as câmeras. Disse que os pagamentos a Arcos eram apenas uma parte do esquema. Existia um fundo destinado à segurança dos trabalhadores, criado após uma série de acidentes industriais. O dinheiro deveria financiar inspeções, equipamentos e indenizações. Nos últimos 4 anos, porém, quase metade fora desviada por empresas ligadas a membros do conselho. Helena perguntou por que ele procurara justamente por ela. Caio respondeu que seu irmão morrera na mesma fábrica onde Antônio Duarte perdera a vida.
Antes do acidente, os dois haviam assinado uma denúncia conjunta sobre falhas nos sistemas de contenção. Caio encontrara cópias digitais escondidas num servidor antigo, mas não confiava em ninguém da auditoria interna. Disse ainda que o nome de Rafael aparecia numa sequência de mensagens exigindo investigação. As mensagens terminavam 2 dias antes do acidente de carro que o deixara em coma. Helena levou Caio a uma sala segura e chamou Rafael. Ao ouvir o relato, ele reconheceu detalhes fragmentados de suas últimas semanas conscientes. Lembrou-se de ter discutido com Álvaro sobre contratos emergenciais. Lembrou-se também de uma pasta entregue por um funcionário assustado. Não conseguia recordar o conteúdo, mas sabia que pretendia levar provas ao comitê de auditoria. Caio retirou da mochila um dispositivo de armazenamento e explicou que continha cópias parciais dos registros. Antes que pudessem abrir os arquivos, o sistema elétrico do andar foi interrompido. As luzes apagaram-se por apenas 20 segundos. Quando retornaram, o alarme de incêndio começou a tocar e os seguranças ordenaram evacuação. Helena percebeu que os 2 homens designados para vigiar os documentos haviam desaparecido. Rafael tentou levantar-se depressa, mas perdeu o equilíbrio. Ela o segurou antes que caísse. Caio guardou o dispositivo dentro do casaco. No corredor, a multidão avançava para as escadas. Um homem com uniforme de manutenção surgiu por trás e golpeou Caio no ombro, tentando arrancar a mochila. Helena reagiu empurrando um carrinho contra o agressor. O homem perdeu o equilíbrio, mas outro apareceu junto à saída de emergência. Rafael, apoiado numa bengala, bloqueou a passagem com o próprio corpo. Sua força era limitada, porém sua presença obrigou o agressor a hesitar. Helena aproveitou o instante para puxar Caio para dentro de uma sala lateral e trancar a porta. O segundo homem fugiu quando ouviu sirenes internas. Mais tarde, a segurança afirmou que nenhum funcionário de manutenção correspondia às imagens. As câmeras do estacionamento e do corredor haviam parado de gravar minutos antes do ataque. Caio sofreu uma fratura leve e foi levado ao hospital. O dispositivo, contudo, estava vazio. Alguém substituíra o conteúdo por arquivos corrompidos antes do encontro. Ele jurou ter verificado os dados naquela manhã. Helena acreditou nele, mas Rafael permaneceu cauteloso. A empresa estava cheia de pessoas desesperadas e documentos falsificados. Qualquer erro poderia destruir a investigação. Ainda assim, a tentativa de roubo provava que alguém temia o que Caio sabia. Rafael ordenou uma cópia completa dos servidores, mas descobriu que vários registros haviam sido apagados durante o falso alarme. Na manhã seguinte, os jornais publicaram uma história diferente. Segundo fontes anônimas, Helena teria pressionado funcionários a entregar informações confidenciais para manipular o valor das ações. Um analista afirmou que ela poderia lucrar com a queda da empresa por meio de contas ocultas. Fotografias antigas de seu período na faculdade foram exibidas ao lado de imagens do casamento. Beatriz declarou estar profundamente preocupada com a influência de pessoas sem experiência sobre decisões bilionárias. A narrativa espalhou-se com rapidez, alimentada por comentaristas que transformavam pobreza em evidência de culpa. Helena assistiu à transmissão na sala de reuniões sem alterar a postura. Por dentro, sentia cada insulto como uma tentativa de devolver-lhe o uniforme e apagar sua voz. Rafael entrou diante das câmeras antes que a assessoria pudesse impedi-lo. Disse que todas as decisões financeiras continuavam sob sua responsabilidade e que Helena não possuía contas secretas, ações ocultas nem acesso a recursos sem fiscalização. Acrescentou que qualquer acusação contra ela deveria ser acompanhada de provas. Sua defesa foi firme, mas o esforço deixou pálido e ofegante. Depois da entrevista, Helena o ajudou a sentar-se. Rafael afastou a mão dela com irritação, não por rejeitá-la, mas porque odiava que testemunhas percebessem sua fraqueza. O gesto a feriu mais do que ele pretendia. Ela perguntou se ele a defendera por confiança, ou porque um escândalo envolvendo a esposa prejudicaria sua posição. Rafael respondeu que as 2 razões não eram incompatíveis. A honestidade, embora lógica, soou cruel. Helena recolheu os documentos e saiu. Ele percebeu novamente que sua precisão empresarial podia causar danos que nenhum comunicado corrigiria. Naquela tarde, Marcelo trouxe uma cópia de um memorando encontrado nos arquivos de Beatriz. O documento tinha a assinatura de Antônio Duarte e afirmava que ele recebera dinheiro para retirar denúncias contra a fábrica. Se fosse verdadeiro, destruiria a reputação do pai de Helena e enfraqueceria a ligação entre os acidentes e o fundo desviado. Rafael examinou a assinatura, lembrando a lista encontrada em sua caixa. O memorando parecia autêntico. Quando Helena retornou,
Ele colocou a folha sobre a mesa e perguntou se reconhecia a letra. Ela leu o texto sem respirar. A assinatura era semelhante, mas o conteúdo contrariava tudo o que conhecia sobre o pai. Rafael perguntou se Antônio enfrentava dívidas. Helena respondeu que sim, porém jamais venderia a segurança dos colegas. Rafael insistiu que precisavam considerar todas as hipóteses. A palavra hipóteses pareceu uma acusação. Helena levantou os olhos e viu não o marido, mas o homem que comandara a empresa quando seu pai morreu. Talvez ele tivesse investigado. Talvez também tivesse escolhido não saber o suficiente. Você confia mais num papel conveniente do que em mim, disse ela. Rafael respondeu que confiança não podia substituir verificação. Helena concordou, mas lembrou que ele exigira confiança imediata quando lhe propusera casamento. A discussão cresceu sem gritos, o que a tornou ainda mais dolorosa. Rafael acusou Helena de permitir que a dor conduzisse suas conclusões. Ela respondeu que ele usava a lógica para evitar responsabilidade. Quando saiu, deixou a aliança sobre a mesa por alguns segundos, mas voltou e a recolheu. Ainda não estava pronta para romper. Helena procurou Lívia e pediu ajuda para comparar a assinatura. A amiga conseguiu acesso a formulários médicos antigos assinados por Antônio. Helena também encontrou documentos trabalhistas guardados pela mãe. Ao analisar os traços, percebeu que o memorando combinava partes de diferentes assinaturas. Certas letras apresentavam pressão incompatível e repetiam curvas exatamente iguais, algo improvável numa escrita natural. Um especialista confirmou a montagem digital. A falsificação utilizara documentos arquivados no setor de recursos humanos. Alguém dentro da empresa preparara aquela prova para destruir o denunciante mesmo depois de morto. Rafael recebeu o laudo em silêncio. Não tentou se justificar. Pediu desculpas por ter apresentado o memorando antes de verificar sua origem. Helena aceitou o reconhecimento, mas não ofereceu perdão imediato. A confiança entre eles tornara-se mais complexa. Não dependia apenas de sinceridade, mas da disposição de reparar danos. Rafael então mostrou a ela a anotação feita antes do acidente, aquela que mencionava possível fraude no relatório da morte de Antônio. Helena segurou o papel com mãos trêmulas. Pela primeira vez viu prova de que Rafael tentara escutar seu pai. Caio deixou o hospital 2 dias depois e revelou que os arquivos originais talvez ainda existissem num servidor de contingência instalado numa antiga unidade industrial. Somente 3 pessoas conheciam o sistema. Um técnico aposentado, Álvaro e o próprio Caio. Antes que pudessem organizar a busca, receberam notícia de que Augusto fora localizado num hotel próximo à fronteira. A polícia chegou tarde. O quarto estava vazio, o passaporte desaparecera e havia sinais de partida apressada. Sobre a mesa, contudo, encontraram um gravador antigo sem identificação. O aparelho continha várias conversas. Numa delas, Beatriz exigia que Augusto mantivesse Rafael inconsciente até a assembleia. O médico reclamava do risco de morte. Ela respondia que um funeral seria mais fácil de administrar do que um despertar. Helena ouviu a gravação ao lado de Rafael e sentiu o estômago se fechar. A voz de Beatriz era clara. Ainda assim, outra pessoa participava da conversa. O som estava distorcido, mas o homem orientava doses, pagamentos e prazos com conhecimento detalhado das decisões do conselho. Marcelo chamou um perito em áudio. Após limpar parte da gravação, ele isolou uma frase. A voz masculina dizia que Beatriz assumiria a culpa se algo desse errado, porque o conselho precisava permanecer protegido. Rafael reconheceu o ritmo das palavras, mas não revelou o nome. Helena percebeu o modo como ele apertou a bengala e compreendeu que a suspeita alcançava alguém muito próximo. Álvaro apareceu no corredor naquele momento, perguntando se havia novidades sobre Augusto. Rafael respondeu que nada conclusivo fora encontrado. Pela primeira vez, mentiu com serenidade para o homem. Naquela noite, Helena e Rafael permaneceram sozinhos no escritório. Entre eles estavam o memorando falso, os contratos da Arcos, a gravação e a fotografia de Antônio Duarte. Rafael admitiu que suspeitava de Álvaro, mas ainda não possuía prova suficiente para enfrentá-lo. Helena entendeu que Beatriz podia ser cruel e ambiciosa, porém talvez servisse como rosto visível de uma estrutura maior. O verdadeiro adversário controlava documentos, câmeras, servidores e pessoas. Também conhecia os hábitos de Rafael antes do acidente. A investigação deixara de ser apenas vingança ou sobrevivência. Rafael tentou levantar-se sem apoio e conseguiu permanecer de pé por alguns segundos. Helena não correu para segurá-lo. Ficou próxima, respeitando o esforço. Quando as pernas dele começaram a ceder, ela ofereceu o braço e ele aceitou sem vergonha.
O gesto pequeno carregava uma confiança que ambos haviam quase destruído. Rafael disse que não pediria que ela acreditasse nele sem provas. Helena respondeu que não exigiria perfeição, apenas coragem para enfrentar o que encontrassem. Do lado de fora a cidade brilhava sob a noite, indiferente à guerra iniciada naquele escritório. Antes de partirem, Caio enviou uma mensagem urgente. O servidor de contingência havia sido ativado durante alguns minutos e depois desconectado. Alguém estava tentando apagar o último arquivo existente sobre o fundo de segurança. Helena olhou para Rafael. Ele já não parecia o homem imóvel da cama, embora ainda carregasse no corpo as marcas do cativeiro. Agora possuíam uma direção, um inimigo provável e pouco tempo. O próximo movimento exigiria que fingissem fraqueza enquanto preparavam uma resposta capaz de expor toda a rede. Na manhã seguinte, Helena deixou o edifício da Montenegro Energia carregando 2 malas e sem olhar para trás. Repórteres registraram o momento em que ela retirou a aliança, guardou-a no bolso e entrou num carro alugado. Poucas horas depois, a assessoria confirmou que o casamento enfrentava uma crise irreversível. Rafael não apareceu para corrigir a notícia. Álvaro recebeu a informação com satisfação contida, convencido de que a pressão pública destruíra a única aliança capaz de ameaçá-lo. Beatriz, porém, desconfiou da facilidade daquela ruptura. A separação era parte de um plano criado na noite anterior. Helena retornaria ao pequeno apartamento da mãe e fingiria abandonar a investigação. Rafael se mostraria debilitado, indeciso e emocionalmente descontrolado, reforçando a tese de que não possuía condições para comandar a empresa. Enquanto os adversários comemorassem, Caio acessaria o servidor de contingência com a ajuda de um técnico aposentado. A estratégia exigia que marido e mulher não se encontrassem nem trocassem mensagens pelos canais conhecidos. Qualquer gesto de confiança poderia revelar a encenação. Antes de deixarem o escritório, Rafael segurara a mão de Helena e colocara a aliança dentro dela. Não era preciso usá-la para que o acordo permanecesse, disse ele. Helena respondeu que o metal nunca fora a parte mais importante. Ambos entenderam a frase, mas nenhum teve coragem de avançar. O perigo transformava sentimentos em fraquezas exploráveis. Ainda assim, quando se despediram, Rafael encostou a testa na dela por um instante. Não houve promessa romântica, apenas a certeza silenciosa de que voltariam a se procurar caso sobrevivessem ao plano. Rafael passou os 2 dias seguintes permitindo que fotógrafos o vissem entrar em sessões médicas numa cadeira de rodas. Nas reuniões, demonstrou dificuldades de concentração e solicitou pausas frequentes. Álvaro acreditou que o sobrinho se desfazia sob pressão. Começou a telefonar para acionistas indecisos, prometendo estabilidade depois da assembleia. Beatriz recebeu a tarefa de preparar um pedido emergencial para afastar Rafael da presidência. Ela aceitou, mas percebeu que Álvaro já falava sobre o futuro sem incluí-la. Pela primeira vez, compreendeu que também poderia ser descartada. Helena, enquanto isso, encontrou-se com Caio e o técnico aposentado num depósito de equipamentos hospitalares. O homem chamava-se Edson Valente e ajudara a instalar o antigo sistema de contingência depois de uma tentativa de invasão digital. Segundo ele, os servidores principais poderiam ser apagados, mas certas operações financeiras eram duplicadas numa unidade isolada dentro da fábrica desativada. Álvaro exigira pessoalmente que o sistema permanecesse fora dos relatórios de auditoria. Na época, Edson interpretara a ordem como excesso de cautela. Agora entendia que servia para esconder transações. A promotora Isabel Tavares participou da reunião por uma ligação segura. Ela investigava desvios em fundos trabalhistas, mas ainda não possuía elementos para solicitar buscas contra membros do conselho. Advertiu que arquivos obtidos ilegalmente poderiam ser anulados, mesmo que provassem crimes. Caio precisaria demonstrar acesso autorizado ou preservar evidências de risco imediato de destruição. Helena aceitou a limitação. Não queria apenas expor Álvaro diante da imprensa. Queria construir um caso que sobrevivesse aos advogados, às ameaças e ao poder político acumulado por ele. Naquela noite, Caio entrou na fábrica acompanhado por Edson. O local estava oficialmente abandonado, mas ainda recebia energia por uma linha subterrânea. Helena permaneceu num veículo a 2 quadras, observando os sinais enviados pelo computador. Edson conseguiu ativar o servidor e localizar pastas protegidas por senhas antigas. Havia registros de pagamentos a Arcos Suprimentos, transferências para Augusto e relatórios de acidentes modificados antes de chegarem às autoridades. Também encontraram mensagens de Álvaro instruindo Beatriz sobre como manter Rafael afastado do conselho após o acidente.
A descoberta mais grave estava numa pasta chamada Continuidade. O documento estabelecia ações para diferentes cenários. Se Rafael morresse, Beatriz assumiria temporariamente e Álvaro controlaria os votos. Se despertasse incapaz, seria colocado sob tutela. Se recuperasse a consciência antes da Assembleia, Augusto deveria provocar uma recaída fatal atribuída a complicações neurológicas. Helena leu as linhas com a garganta seca. A morte de seu pai também aparecia como problema resolvido por reclassificação de culpa. Álvaro não apenas encobrira acidentes, transformara vidas humanas em obstáculos administrativos. Caio iniciou a cópia dos arquivos, mas o servidor emitiu um alerta remoto. Alguém fora avisado de que a unidade estava ativa. 2 veículos escuros aproximaram-se da fábrica. Helena orientou Caio e Edson a saírem pelos túneis de manutenção enquanto Isabel enviava agentes para interceptar os invasores. A cópia alcançara apenas 70%. Antes de desconectar o sistema, Caio ativou uma transferência automática para 3 destinos seguros. Os homens que entraram no prédio destruíram parte do equipamento, porém não perceberam que os dados continuavam saindo pela linha subterrânea. Na manhã seguinte, Álvaro recebeu a notícia de que o servidor fora comprometido. Manteve a expressão calma diante dos funcionários, mas dispensou toda a equipe do gabinete e fechou as portas. Sua primeira ligação foi para Beatriz. Perguntou se ela falara com Rafael ou Helena. Beatriz negou e exigiu saber o que havia sido encontrado. Álvaro respondeu que ela deveria preocupar-se apenas com a própria defesa. O desprezo em sua voz confirmou o que ela temia. Durante anos, acreditara ser parceira. Na verdade, sempre fora proteção descartável. Rafael recebeu parte dos arquivos no hospital onde fingia realizar novos exames. Quando encontrou a ordem sobre sua possível morte, permaneceu imóvel por vários minutos. Álvaro fora amigo de seu pai. Ensinara-lhe a negociar e estivera ao seu lado no funeral dos pais. A traição não doía apenas como crime. Destruía uma parte de sua história. Marcelo perguntou se estava pronto para autorizar a entrega das provas à promotoria. Rafael concordou, mas pediu que Helena fosse retirada do plano. Sabia que Álvaro reagiria contra ela. A tentativa de protegê-la chegou tarde. Lívia desapareceu no fim daquela tarde, depois de sair do laboratório. Seu carro foi encontrado num estacionamento, com o telefone quebrado sob o banco. Helena recebeu uma chamada de um número desconhecido. A voz de Álvaro parecia serena. Ele exigiu a amostra original do medicamento, o gravador encontrado no hotel e todas as cópias do servidor. Se ela procurasse a polícia, Lívia seria acusada de roubo industrial e desapareceria antes que qualquer tribunal pudesse ouvi-la. O encontro aconteceria na fábrica antiga. Helena comunicou Rafael e Isabel usando o aparelho seguro que mantinha escondido. A promotora tentou convencê-la a não comparecer, mas Álvaro deixara claro que verificaria qualquer movimentação policial. Helena decidiu ir, levando uma amostra falsa, um gravador vazio e um dispositivo de armazenamento preparado por Caio. O equipamento parecia conter os arquivos, mas na verdade transmitiria todo o computador ao qual fosse conectado. Isabel colocou um localizador minúsculo na costura do casaco de Helena. O plano era perigoso, porém oferecia a única chance de encontrar Lívia viva. Rafael ouviu as instruções sem interromper. Quando Helena terminou, ele disse que iria com ela. Helena recusou. Sua recuperação não permitiria uma perseguição ou confronto físico. Rafael respondeu que não pretendia bancar o herói, apenas permanecer perto o suficiente para agir se o plano falhasse. Ela lembrou que Álvaro esperava encontrá-la sozinha. Depois de uma discussão breve, concordaram que Rafael seguiria num veículo com Marcelo, mantendo distância. Isabel coordenaria os agentes sem sirenes ou comunicação comum. Nenhum deles acreditava que tudo ocorreria conforme previsto. A fábrica parecia uma sombra enorme sob o céu noturno. Janelas quebradas refletiam a luz fraca dos postes, e o vento atravessava estruturas enferrujadas com um som semelhante à respiração. Helena entrou pela antiga recepção e encontrou marcas ainda visíveis do incêndio que matara seu pai. Durante anos, imaginara aquele lugar como o cenário final de sua vida. Agora caminhava sobre o mesmo piso, não como filha impotente de uma vítima, mas como mulher capaz de obrigar os responsáveis a responderem pelo que fizeram. Álvaro esperava no setor de manutenção, acompanhado por 2 homens. Lívia estava sentada numa cadeira, com as mãos presas, mas consciente. Helena avaliou o espaço antes de avançar. Havia uma saída lateral, uma passarela elevada e um painel elétrico ainda ativo. Entregou a bolsa e exigiu que libertassem a amiga. Álvaro sorriu. Disse que pessoas pobres sempre acreditavam que cumprir regras mudaria sua posição,
Para ele, Helena continuava sendo uma empregada que tivera sorte suficiente para confundir gratidão com amor e casamento com poder. Helena não reagiu à provocação. Perguntou por que ele mantivera Rafael em coma em vez de assumir o controle diretamente. Álvaro respondeu que empresas daquela dimensão precisavam de símbolos. Um herdeiro inconsciente inspirava piedade, enquanto um herdeiro morto provocaria investigação. Beatriz servira como rosto aceitável e Augusto como instrumento técnico. Quando Helena perguntou sobre o pai, ele afirmou que Antônio poderia ter sobrevivido se aprendesse a obedecer. A frase saiu com naturalidade, carregada pela certeza de que nenhum testemunho escaparia daquela sala. O dispositivo no casaco de Helena transmitia cada palavra. Isabel, do lado de fora, ouviu a confissão, mas ainda precisava localizar Lívia e identificar os homens armados antes de entrar. Álvaro conectou o armazenamento ao computador portátil. Caio iniciou a invasão remota, copiando arquivos que o empresário mantinha consigo. Helena percebeu uma luz discreta piscar no equipamento, indicando que a transferência funcionava. Precisava ganhar tempo. Perguntou se Beatriz sabia que seria responsabilizada por tudo. Pela primeira vez, Álvaro demonstrou impaciência e mandou um dos homens revistar Helena. Antes que ele se aproximasse, uma porta metálica bateu no corredor. Beatriz entrou apontando o telefone para Álvaro. Ela havia seguido um dos veículos depois de interceptar mensagens de seus seguranças. Disse que gravara as ameaças recebidas naquela manhã e exigiu garantias de proteção. Álvaro riu, chamando-a de mulher vaidosa que confundira proximidade com autoridade. A humilhação desfez a última lealdade que restava. Beatriz anunciou que enviara documentos para a promotoria e que não assuncia sozinha crimes planejados por ele. Álvaro ordenou que os homens tomassem o telefone. Nesse instante, Lívia derrubou a cadeira para o lado, atingindo a perna de um deles. Helena puxou o painel elétrico, apagando metade das luzes. O segundo homem avançou às cegas, mas Rafael surgiu pela entrada lateral apoiado numa bengala de metal. Ele não possuía força para lutar, porém acertou o braço do agressor e fez a arma cair. Marcelo puxou Lívia para trás de uma coluna. Os agentes de Isabel entraram logo depois, cercando as saídas. Álvaro agarrou Helena e pressionou um objeto cortante contra seu ombro. Não pretendia matá-la imediatamente. Queria usá-la para alcançar o veículo e escapar. Rafael avançou um passo, embora as pernas tremessem. Pediu que Álvaro a soltasse e ofereceu-se como refém. Helena percebeu que ele falava sério. O homem que antes transformava relações em contratos estava disposto a entregar o próprio corpo por alguém que não podia controlar. A constatação lhe deu coragem. Ela pisou com força no pé de Álvaro e girou o braço treinado por anos de cuidado físico. O movimento não foi perfeito, mas bastou para desequilibrá-lo. Rafael atingiu a mão de Álvaro com a bengala e o objeto caiu. Isabel ordenou que ninguém se movesse. Álvaro tentou correr pela passarela, porém encontrou Caio e Edson na saída oposta. Cercado, procurou Beatriz como se ainda pudesse exigir lealdade. Ela apenas desviou o olhar. Os agentes o algemaram diante do antigo painel de segurança, onde Antônio Duarte registrara suas últimas denúncias. Helena observou a cena sem triunfo. Justiça não devolvia mortos, mas impedia novos nomes naquela lista. Lívia foi examinada por paramédicos e apresentava apenas ferimentos leves. Beatriz entregou seu telefone, contratos e mensagens em troca de consideração por sua colaboração, sem receber qualquer promessa de impunidade. Ela admitiu ter autorizado sedativos, pressionado médicos e manipulado a tutela. Contudo, insistiu que não ordenara o acidente de Rafael nem a morte de Antônio. Helena acreditou que parte daquela afirmação poderia ser verdadeira. Beatriz era culpada, mas sua ambição fora conduzida por alguém que conhecia melhor sua vaidade do que ela mesma. Durante o interrogatório inicial, Álvaro permaneceu em silêncio, até saber que o conteúdo de seu computador fora copiado. Ao perceber que as confissões na fábrica também estavam gravadas, tentou culpar Beatriz e Augusto. Isabel apresentou mensagens que demonstravam o contrário. Havia ordens diretas, transferências e instruções para destruir provas. Mesmo assim, ele ainda acreditava que acionistas influentes o protegeriam. Disse a Rafael que a empresa ruiria caso ele revelasse toda a verdade. Rafael respondeu que qualquer negócio sustentado por cadáveres merecia ruir antes de ser reconstruído. Augusto foi localizado na manhã seguinte, escondido numa casa de campo pertencente a uma empresa controlada por Álvaro. Ele tentou fugir pelos fundos, mas foi detido com documentos falsos, dinheiro e medicamentos não registrados.
Durante o primeiro depoimento, confirmou que Rafael começara a recuperar consciência meses antes. Álvaro ordenara aumento das doses, enquanto Beatriz exigira que o paciente permanecesse incapaz até a Assembleia. Augusto alegou medo, mas os pagamentos mostravam participação voluntária. Sua prisão encerrou a fuga, não a disputa pelo controle da Montenegro Energia. A notícia das detenções provocou queda imediata nas ações. Vários diretores negaram conhecimento do esquema, embora seus nomes aparecessem em relatórios de pagamentos. A Assembleia seria realizada em 2 dias, pois o Estatuto não permitia novo adiamento. Mesmo com Álvaro preso, seus aliados controlavam votos suficientes para questionar a capacidade de Rafael. Alguns acionistas temiam que a divulgação completa das fraudes destruísse contratos e levasse a empresa à insolvência. Outros consideravam Helena uma ameaça política capaz de transformar o Conselho numa investigação permanente. Naquela noite, Rafael e Helena voltaram ao escritório onde haviam iniciado o plano. Ele caminhava com uma única bengala, mas cada passo mostrava o preço do confronto. Helena colocou a aliança novamente no dedo sem fazer anúncio. Rafael observou o gesto e perguntou se aquilo significava que a encenação terminara. Ela respondeu que a mentira terminara na fábrica, mas a escolha entre eles ainda precisava ser feita sem medo ou necessidade. Rafael aceitou. Pela primeira vez, não tentou acelerar uma resposta que desejava profundamente. Sobre a mesa estavam os votos confirmados para a Assembleia. A diferença era pequena e poderia mudar até o último momento. Marcelo advertiu que os adversários usariam o casamento, a intoxicação e a instabilidade do mercado para afastar Rafael. Ele poderia salvar o cargo ocultando parte dos arquivos e negociando com diretores comprometidos. A alternativa seria revelar tudo, arriscando perder a presidência. Helena não ofereceu conselho imediato. Sabia que aquela decisão definiria não apenas quem controlaria a empresa, mas que tipo de homem Rafael escolheria tornar-se depois de recuperar a própria vida. Rafael olhou pela janela, lembrando-se das vozes que ouvira enquanto permanecia imóvel. Durante meses, pessoas discutiram seu patrimônio sobre seu corpo como se ele já estivesse morto. Agora possuía a oportunidade de preservar o poder pelos mesmos métodos que condenava. Virou-se para Helena e disse que não aceitaria uma vitória construída sobre silêncio. Se o conselho preferisse a corrupção, ele deixaria o cargo. Helena sentiu orgulho, mas também medo. A verdade poderia libertá-los ou destruir tudo que restava. Ao amanhecer, seguiriam juntos para a Assembleia Decisiva. A Assembleia começou sob uma chuva fina que cobria os vidros da sede com uma névoa quase opaca. Helena entrou ao lado de Rafael, consciente de que cada câmera procurava sinais de fraqueza entre eles. Ele caminhava com uma única bengala, sem esconder o esforço, mas recusando a cadeira de rodas. Os acionistas já ocupavam seus lugares, divididos entre curiosidade, temor e hostilidade. Onde antes Álvaro comandava a sala com autoridade silenciosa, agora havia uma cadeira vazia que parecia lembrar a todos o preço da confiança entregue sem fiscalização. Marcelo entregou a Rafael a última contagem de votos antes do início da sessão. Os aliados de Álvaro ainda possuíam vantagem suficiente para afastá-lo, mesmo que o antigo presidente do conselho estivesse preso. Alguns diretores afirmavam não ter participado das fraudes, mas temiam que uma investigação completa revelasse negligência, pagamentos suspeitos ou decisões aprovadas sem leitura. Helena percebeu que muitos não defendiam inocência. Defendiam sobrevivência. Para eles, a verdade era perigosa não por ser falsa, mas porque poderia exigir responsabilidade de pessoas acostumadas a comprar silêncio. O vice-presidente do conselho abriu os trabalhos e apresentou uma moção para avaliar a capacidade de Rafael. Um advogado contratado por acionistas minoritários descreveu seu casamento como prova de instabilidade emocional. Alegou que Helena havia assumido influência desproporcional depois de trabalhar dentro da residência, e que Rafael, ao despertar de um coma prolongado, poderia ter confundido dependência com consentimento. A acusação foi cuidadosamente construída para evitar insultos diretos. Ainda assim, cada frase transformava o cuidado de Helena numa forma de manipulação e a recuperação de Rafael numa incapacidade permanente. Rafael ouviu sem interromper. Helena conhecia o modo como seus dedos pressionavam a bengala e sabia que a calma escondia a fúria. Quando recebeu a palavra, ele não negou a fragilidade dos primeiros dias. Declarou que despertara incapaz de caminhar, cercado por pessoas que administravam sua vida como patrimônio abandonado. Disse que Helena não explorara sua condição. Fora a única pessoa a desafiar ordens médicas suspeitas,
chamar atendimento independente e preservar provas. Se o conselho considerava a coragem uma ameaça, então o problema não estava em seu casamento. O advogado perguntou por que Rafael havia se casado tão depressa. Ele respondeu que o pedido de tutela apresentado por Beatriz pretendia retirar dele todas as decisões, antes que pudesse recuperar força. O casamento oferecera proteção jurídica, mas não explicava por inteiro o vínculo construído entre os dois. Helena virou o rosto para ele, surpresa pela honestidade pública. Rafael continuou, afirmando que o contrato entre ambos jamais concedera a ela domínio sobre ações ou contas. Em vez disso, limitava seu próprio poder e exigia decisões compartilhadas sobre investigação, tratamento e segurança. O documento foi exibido aos acionistas. As cláusulas mostravam que Helena recusara recompensa automática, exigira independência financeira e condicionara qualquer apoio à investigação sobre a morte de trabalhadores. O advogado tentou argumentar que aquilo poderia ser parte de uma encenação sofisticada. Helena pediu a palavra. Sua voz não era alta, mas atravessou a sala com precisão. Disse que passara anos sendo julgada pelo uniforme, pelo bairro e pela faculdade interrompida. Não esperava que homens responsáveis por bilhões fossem mais generosos. Esperava apenas que tivessem coragem para examinar fatos. Ela apresentou o primeiro conjunto de provas. Fotografias das marcas no braço de Rafael, registros de visitas não autorizadas, laudos toxicológicos e a análise do soro retirado durante a crise. Em seguida, Lívia testemunhou sobre os compostos encontrados, explicando como as doses poderiam prolongar inconsciência e provocar falência respiratória. A médica do hospital confirmou que a intervenção de Helena evitara uma possível morte. Os diretores que antes sorriam permaneceram imóveis. O relato eliminava a imagem conveniente da empregada oportunista e revelava uma tentativa organizada de controlar um homem indefeso. A segunda parte da apresentação tratou dos contratos da Arcos Suprimentos e do Fundo de Segurança. Caio mostrou os pagamentos duplicados, as empresas inexistentes e as transferências feitas para contas ligadas a Augusto. Edson explicou a existência do servidor de contingência e como os dados foram preservados antes da destruição do equipamento. Helena exibiu relatórios alterados sobre acidentes, incluindo aquele que culpava Antônio Duarte por sua própria morte. Um especialista confirmou que a assinatura usada para desonrá-lo fora montada a partir de documentos arquivados pela empresa. A fotografia de Antônio apareceu na tela central. Helena não olhou para os acionistas naquele momento. Olhou para o rosto do pai e lembrou-se das mãos ásperas que consertavam torneiras. Separavam comprimidos para a mãe e escreviam denúncias depois de jornadas exaustivas. Durante anos, ela carregara a vergonha imposta por um relatório falso. Agora a verdade ocupava a maior sala da empresa que o havia traído. Helena declarou que não buscava transformar o pai em herói perfeito. Queria apenas devolver-lhe o direito de não ser condenado por denunciar perigo. Beatriz entrou acompanhada por 2 agentes e por sua advogada. O acordo de colaboração permitia que prestasse depoimento antes do julgamento, sem prometer redução específica da pena. A presença dela provocou murmúrios. Beatriz parecia menor sem os vestidos calculados, as joias e os funcionários que abriam portas. Ainda conservava orgulho no modo de erguer o rosto, mas já não possuía autoridade para esconder o medo. Diante dos acionistas, confirmou que Augusto recebera ordens para manter Rafael sedado e que Álvaro planejara cada etapa da tutela. Quando perguntaram por que participara, Beatriz demorou a responder. Disse que passara a vida acreditando que a empresa lhe pertencia tanto quanto aos homens da família, embora sempre fosse tratada como substituta temporária. Álvaro alimentara sua frustração e prometera a presidência. Ela aceitara métodos que inicialmente fingira não compreender, até que a ambição tornou impossível distinguir silêncio de cumplicidade. Não pediu perdão a Rafael. Admitiu que não possuía direito a isso. Apenas afirmou que a arrogância fizera acreditar que controlava um crime que, na verdade, já a controlava. O vice-presidente tentou encerrar a apresentação, alegando que questões criminais deveriam ser tratadas nos tribunais. Rafael recusou. Disse que os crimes haviam sido cometidos por meio de estruturas corporativas, contas empresariais e decisões aprovadas pelo Conselho. Separar a investigação da administração seria outra forma de ocultar responsabilidade. Então apresentou a gravação da fábrica. A voz de Álvaro ecoou pela sala, descrevendo Antônio como um problema resolvido e Rafael como um herdeiro que poderia ser mantido inconsciente. Nenhum advogado conseguiu transformar aquelas palavras em simples interpretação.
Ainda assim, a votação permanecia incerta. Um grupo de acionistas argumentou que revelar todos os desvios provocaria processos, perda de contratos e milhares de demissões. Um deles pediu que Rafael negociasse discretamente com autoridades, preservando a imagem da empresa. A proposta oferecia apoio em troca de silêncio parcial. Helena percebeu que era um momento decisivo. Rafael poderia manter o cargo, punir alguns culpados e esconder a extensão do sistema. Ninguém além dela saberia o quanto aquela escolha o tentava. Ele reconstruíra a vida para recuperar o que julgava ser seu. Rafael levantou-se sem ajuda. A bengala ficou apoiada na mesa, mas ele permaneceu de pé diante do conselho. Disse que aceitava o risco de perder a presidência, os contratos e parte da fortuna familiar. Não aceitaria salvar uma empresa obrigando famílias de mortos a pagar novamente pela corrupção. Anunciou que todos os arquivos seriam entregues às autoridades, que os balanços seriam revisados por auditores independentes e que um fundo de reparação seria criado com ações pertencentes à família Montenegro. Se aquelas medidas fossem rejeitadas, ele apresentaria renúncia imediata. A sala permaneceu silenciosa. Rafael não tentou parecer invencível. Sua voz falhou ao final, e uma das pernas tremia com esforço. Helena compreendeu que justamente aquela vulnerabilidade tornava a declaração poderosa. Ele não pedia confiança por ser herdeiro, CEO ou vítima. Oferecia-se para perder tudo antes de repetir o comportamento dos homens que o haviam mantido prisioneiro. Alguns acionistas baixaram os olhos. Outros solicitaram uma pausa. A moção para afastá-lo, antes considerada certa, começou a perder apoio nos corredores, onde telefonemas e alianças se desfaziam com rapidez. Durante o intervalo, Helena encontrou Rafael sozinho numa sala lateral. Ele estava sentado, respirando com dificuldade, e a mão direita tremia. Ela se ajoelhou diante dele e ajustou a faixa em torno do joelho. Rafael perguntou se havia destruído a empresa tentando salvá-la. Helena respondeu que talvez tivesse destruído a versão que não merecia sobreviver. Ele sorriu com cansaço. Disse que pela primeira vez não sabia calcular o resultado de uma decisão. Helena segurou sua mão e respondeu que coragem começava justamente onde os cálculos deixavam de oferecer proteção. Quando a Assembleia foi retomada, o vice-presidente anunciou primeiro a votação sobre o afastamento de Rafael. Os votos apareceram no painel lentamente. A diferença final foi pequena, mas suficiente. A moção foi rejeitada. Em seguida, o plano de auditoria, reparação e reforma administrativa recebeu aprovação por maioria mais ampla. Vários acionistas mudaram de posição por convicção, outros por medo de serem associados ao esquema. Rafael sabia distinguir uns dos outros. Ainda assim, a reforma não precisava da pureza de todos. Precisava de regras capazes de limitar a próxima ambição. Helena foi nomeada observadora do Comitê de Reparação, sem receber cargo executivo ou poder financeiro sobre a empresa. Ela própria exigiu essa limitação. Não desejava substituir uma rede de favorecimento por outra construída em seu nome. Caio assumiu função na nova unidade de integridade, sob supervisão externa. Edson coordenou a recuperação dos arquivos, enquanto Lívia colaborou com a revisão dos protocolos médicos. Marcelo iniciou a identificação de famílias prejudicadas. Pela primeira vez, pessoas antes tratadas como números entraram na sede não para pedir favores, mas para apresentar direitos. Os processos criminais avançaram durante os meses seguintes. Augusto perdeu a licença médica e confessou ter alterado prontuários em troca de dinheiro. Alegou que começara obedecendo ordens menores e terminara incapaz de abandonar o esquema sem revelar os crimes anteriores. Álvaro recusou qualquer responsabilidade até que mensagens, gravações e transferências destruíram suas defesas. Foi condenado por fraude, associação criminosa, tentativa de homicídio e participação no encobrimento de mortes. Beatriz recebeu pena menor por colaborar, mas ainda enfrentou anos de prisão e a perda definitiva de qualquer posição na empresa. Helena compareceu a todas as audiências relacionadas ao pai. Não buscava prazer na queda dos responsáveis. Em alguns dias, saía do tribunal com uma sensação de vazio, porque nenhuma sentença podia devolver o som da chave dele na porta ou as discussões simples à mesa. Sua mãe, porém, recebeu o novo relatório oficial com mãos trêmulas. Antônio Duarte foi reconhecido como denunciante de falhas graves, não como causador do acidente. A indenização não apagou a pobreza vivida depois de sua morte, mas devolveu à família algo que dinheiro algum compraria sozinho. Rafael enfrentou uma recuperação longa. Houve semanas em que caminhava sem apoio e outras em que a dor o obrigava a retornar à bengala. Aprendeu a aceitar ajuda sem confundi-la com submissão.
Helena acompanhava algumas sessões, mas recusava transformar o casamento numa extensão de seu antigo emprego. Quando ele precisava de cuidados profissionais, uma equipe independente assumia. Entre os dois, surgiram hábitos comuns. Jantares tardios, discussões sobre livros, silêncios confortáveis e desacordos que não terminavam em ameaças de abandono ou contratos apresentados como armas. A confiança também exigiu confrontos. Rafael revelou decisões antigas que prejudicaram trabalhadores, mesmo quando não envolviam crimes. Helena recusou justificativas baseadas apenas em tradição ou lucro. Em vez de defendê-lo automaticamente, obrigou a ouvir pessoas que jamais entrariam em sua sala antes do coma. Ele, por sua vez, incentivou Helena a retomar os estudos sem tratar a faculdade como dívida que deveria pagar. Quando ela foi aceita novamente no curso de medicina, Rafael ofereceu financiamento. Helena recusou o presente e aceitou apenas um empréstimo formal sem privilégios. 2 anos depois, Helena iniciou o período prático num hospital público. Sua experiência como cuidadora transformava o modo como tratava pacientes inconscientes. Ela falava com cada pessoa durante banhos, trocas de curativos e procedimentos, mesmo quando outros afirmavam que ninguém podia ouvir. Alguns colegas consideravam o hábito sentimental. Helena sabia que consciência e dignidade não dependiam da capacidade de responder. Rafael visitava o hospital discretamente, levando café e ouvindo relatos sobre turnos difíceis. Ninguém ali o via como CEO. Para Helena, isso tornava aqueles encontros ainda mais verdadeiros. A Montenegro Energia não recuperou imediatamente o valor perdido. A auditoria encerrou contratos lucrativos, provocou demissões de executivos e expôs problemas acumulados durante décadas. Contudo, os acidentes diminuíram. O fundo de reparação começou a funcionar e representantes dos trabalhadores passaram a participar das decisões de segurança. Rafael deixou de ser celebrado como salvador. Ele próprio recusava a imagem. Dizia que apenas escolhera não proteger um sistema criminoso quando finalmente possuía provas. Helena sabia que essa humildade também fazia parte de uma recuperação que não aparecia em exames médicos. No 3º aniversário do casamento, Marcelo entregou a Helena um envelope preparado conforme o contrato original. Dentro havia os documentos de divórcio assinados por Rafael, a transferência de tudo que lhe pertencia e uma carta curta. Ele escrevera que ela cumprira mais do que prometera e não lhe devia permanência, gratidão ou amor. O prazo jurídico da união estratégica terminara. Rafael não pediria que ficasse por obrigação. Ao ler, Helena sentiu tristeza, mas também compreendeu a grandeza do gesto. Ele estava finalmente disposto a perdê-la para respeitar sua liberdade. Encontrou Rafael no jardim da antiga mansão, agora transformada em centro de recuperação para vítimas de acidentes industriais. Ele observava trabalhadores instalarem uma placa com o nome de Antônio Duarte na biblioteca. Helena colocou o envelope sobre um banco e perguntou se desejava o divórcio. Rafael respondeu que desejava uma escolha verdadeira. Disse que a amava, mas não usaria o que viveram para prendê-la. Helena retirou os documentos, rasgou as folhas lentamente e deixou que o vento levasse apenas os pedaços sem assinatura das testemunhas. Ela explicou que não permanecia por ter lavado seu corpo quando ele não podia mover-se, nem por ter usado o nome Montenegro para enfrentar inimigos. Permanecia porque o vira escolher verdade quando a mentira oferecia segurança. Rafael respondeu que a amava porque ela jamais confundira cuidado com obediência e porque sua coragem sobrevivera ao desprezo de todos. Quando a beijou, não havia câmeras, contratos ou advogados. Havia apenas 2 pessoas que tinham começado unidas pela necessidade e chegado até ali pela decisão renovada de caminhar lado a lado. Anos depois, Helena concluiu medicina e especializou-se no cuidado de pacientes com distúrbios prolongados de consciência. Criou um programa que treinava famílias e profissionais para preservar dignidade, comunicação e vigilância contra abusos. Rafael apoiou o projeto sem colocar seu sobrenome acima do trabalho dela. A Biblioteca Antônio Duarte tornou-se lugar de estudo para filhos de operários, enquanto o Fundo de Segurança financiava pesquisas independentes. A história do homem que fora silenciado passou a proteger pessoas que ele nunca conheceria, transformando perda em responsabilidade coletiva. Numa tarde tranquila, Helena encontrou Rafael sentado perto da janela do centro de recuperação. Ele observava uma cuidadora falar com um paciente imóvel durante o banho. Rafael segurou a mão da esposa e lembrou que, no período mais escuro de sua vida, uma voz desconhecida lhe descrevera o mundo até que pudesse retornar a ele. Helena sorriu. Disse que ele fora quem abrir os olhos.
mas escolher viver de modo diferente, depender apenas dele. Rafael respondeu que algumas pessoas despertavam o corpo, enquanto outras despertavam a consciência. A chuva começou a tocar os vidros, semelhante àquela manhã em que Helena encontrara a primeira marca em seu braço. Desta vez, nenhum dos dois temia o som. Rafael levantou-se sem bengala, embora ainda caminhasse devagar, e Helena acompanhou seu ritmo sem avançar nem ficar para trás. Fora da janela, famílias entravam no centro construído onde antes existira uma mansão cheia de segredos. O amor deles não apagara o passado, transformara-o em compromisso. E essa escolha, repetida todos os dias, tornou-se a forma mais completa de liberdade.